Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui hoje gravando mais um vídeo sobre operação de shopping center. A gente está numa expectativa de gravar 8 vídeos na sequência mostrando os itens principais da operação de shopping center. A gente já gravou 2, que um é referente à priorização dos problemas, né? Ou seja, como você estratificar o que é mais crítico no início da operação do gerente de operações e como você coordenar as ações. E o segundo foi de formação, como formar uma equipe operacional. E esse terceiro é a parte de avaliação de prestadores de serviços e fornecedores, né? Ou seja, como avaliar os prestadores de serviços e fornecedores que atendem a área operacional em shopping center. Hoje, começando a falar um pouco desse tema, hoje você tem uma gama de fornecedores e prestadores de serviços gigantesca. A gente recebe, em média, 10, 15 cartões por dia de trabalho de prestadores de serviços e fornecedores. Então, ao final do mês, você tem uma gama gigantesca, mais do que você já tinha no mês anterior. Diante a tanta diversidade de fornecedores e prestadores de serviço, você conseguir avaliar todos eles e definir o que é melhor para o shopping, tornou-se, né, uma situação difícil, né? Ou seja, diante ao grande volume de prestadores de serviço, quais que têm capacidade realmente para atender e quais não têm, né? É uma coisa complicada e difícil de você mostrar e estratificar. A gente vai dar algumas dicas de como pode ser feito isso, né? A primeira delas que a gente coloca seria a parte de avaliação dos fornecedores do ponto de vista de conceito, de consulta, na verdade. Quando ele vai fazer um orçamento, ele vai fazer um levantamento da instalação, normalmente ele já vai conjunto, né, uma equipe técnica, que vai fazer alguns questionamentos, alguns apontamentos, e a partir desse primeiro contato, você já consegue fazer uma primeira visão, né, ter uma primeira visão de como esse fornecedor atua. Principalmente em shopping, as intervenções normalmente estão embasadas com projeto, né? Então você já existe uma diretriz para ser feita. Só que na forma de executar, como o shopping está em operação, isso da forma como está no projeto nem sempre é a melhor opção para aquele determinado item, né? Ou seja instalação elétrica, seja instalação de ar-condicionado. Então quando você traz as empresas, você consegue ver formas diferentes de atuar. E a forma como eles colocam, como ele explicita o problema, como ele mostra que a sequência de passos, você consegue fazer um primeiro diagnóstico de qual que é o nível técnico dessa empresa, né? Eu reforço que o gerente de operações não necessariamente tem que ser uma pessoa técnica, né? Ela tem que ter, sim, uma base técnica embaixo dela que ela consiga tomar decisões técnicas e garantir o funcionamento do shopping. Então, o fato de escutar diferentes opiniões, de avaliar as possibilidades, já é uma forma de você começar a diferenciar e, obviamente, as pessoas que já estão no shopping, já estão na operação, já conhecem a instalação, elas precisam também participar do processo, né? Elas precisam mostrar o que elas entendem dessa implementação, né? Ou seja, se isso realmente é o melhor caminho, se não, ela dá uma opinião para a gente poder discutir com o analista ou com o projetista uma melhor forma de operacionalizar, né? E em conjunto com isso está envolvido, obviamente, as empresas, os prestadores de serviço que vão fazer efetivamente o serviço, né? Então, é importante a participação da equipe de campo, né? Das pessoas que conhecem o estabelecimento. É de suma importância elas participarem e darem a sua opinião. Uma das formas, obviamente, que eu encontro para poder me auxiliar nessa questão de definir um prestador de serviço é estratificar o serviço. O que é estratificar o serviço? A gente tem serviços de um nível, eu coloquei apenas 2, né? Um nível alto, que é um nível de crítico, que é um nível de risco mais alto para o empreendimento, ou seja, pode gerar
um desligamento de determinada área do shopping da parte de energia, pode deixar uma área sem ar-condicionado, o shopping sem ar-condicionado. Esses níveis são níveis mais críticos, né? Então, você tem que contar com uma empresa com uma bagagem técnica muito grande, com uma expertise muito grande. Muitas das vezes você vai ter um custo maior, né, para poder ter essa bagagem técnica maior, para poder fazer as intervenções. E do outro lado, são serviços também técnicos, mas são serviços com nível de criticidade, ou seja, que uma intervenção nessa área, ela não vai afetar o empreendimento como um todo. Então, no caso de elétrica, por exemplo, seriam a parte de baixa tensão. Você consegue fazer instalação de quadros novos, de trocar quadros, de fazer novos cabeamentos, nova distribuição elétrica, sem afetar o empreendimento como um todo. E para isso, nem muitas das vezes você não precisa recorrer, por exemplo, à empresa que faz a manutenção de média tensão para você no shopping center, que de repente o custo dela para esse tipo de aplicação pode ser mais oneroso, né? Isso varia muito e até as empresas em si, elas hoje com essa versatilidade, tem umas que já têm equipes diferentes, né, para a parte de média tensão e para baixa tensão, por questão efetivamente de custo e para melhor atender. Mas no geral, existem empresas com nível técnico bom, com empresas menores muitas das vezes, e que tem um custo operacional menor, né? Então é importante essa diversidade também, né? Hoje no setor operacional, você trabalhar com uma empresa para determinada área como um todo, por exemplo, se tiver uma empresa só para atender a parte elétrica de um determinado shopping, é um risco muito grande. Se você tiver uma falha, essa empresa tiver algum problema operacional interno dela, pode ser que você tenha problemas no empreendimento. Então, essa diversificação, essa estratificação é importante para poder além de dar chance para outros prestadores de serviço, é garantir que no momento que você precisar e demandar de um serviço corretivo, por exemplo, mais crítico, você vai ter um backup, ou seja, uma base técnica para atender, né? Que é isso que a gente busca. Aproveitando e falando em base técnica, a gente frisa, hoje as empresas, principalmente de manutenção predial, falam, né, que deixam bem claro, não, a gente tem um background forte, eu tenho várias pessoas, eu movo mundos e fundos para atender o estabelecimento. Ok, mas quanto tempo que isso leva, né? E o nível da mão de obra que você desloca quando você chega no empreendimento, ela é capaz de intervir mesmo? Ela é capaz de fazer uma intervenção em média tensão, em fazer um reparo em chiller? Até quando que esse nível técnico que essas empresas de manutenção atendem, né? Até que nível que ela consegue realmente dar suporte? Não adianta você mobilizar 10, 15, 20 pessoas, se chegar lá, se o problema for uma emenda, por exemplo, termocontrátil do cabo de média tensão, e a pessoa não ter know-how para refazer essa emenda, não ter ferramental para isso, não adianta, não adianta. Então, é uma base hoje, né, que você tem que ter, definir exatamente as empresas que vão atuar em cada nicho e você ter backup, peças para poder viabilizar o serviço. Não adianta você ter o know-how, mas você não conseguir implementá-lo. E, infelizmente, a maior parte dos problemas que acontecem em horários inoportunos, em que muitas vezes os recursos são muito escassos. Então, você vai demandar muito desse seu planejamento, dessa sua força de organização para poder atuar. Então, isso é muito importante. Além disso, hoje, você tem processos de auditorias técnicas bem estabelecidos, né? Principalmente na área de shopping center, tem uma gama de empresas hoje que atuam praticamente só nessa área de consultoria técnica, auditoria, e elas são extremamente necessárias, né? A gente sabe que muitas das vezes tem um custo elevado, mas pelo menos a cada 2 anos, você como gerente operacional ou prestador de serviço ou integrante da equipe operacional, é importante fazer uma auditoria das instalações para ver se você não deixou nada para trás do ponto de vista de evolução dos processos, de melhoria, né? De nível de atendimento, seja de norma, seja de qualidade. Então é importante ter essa bagagem técnica de visão técnica de outra pessoa, né? De outra empresa, porque muitas das vezes a gente calibra os nossos olhos para determinadas coisas.
que você, e algumas coisas, infelizmente, viram paisagem, apesar de tecnicamente estar equivocadas, né? A partir do momento que você começa a ter contato diariamente com aquele problema e você não consegue mais visualizá-lo, isso pode ser solucionado com base em uma visão técnica diferente. E essas auditorias, o meu conselho seria diversificar. Não adianta também você trazer a mesma empresa, a mesma pessoa de 2 em 2 anos. Ela já está com o olhar calibrado, já está com o que ela veio olhar definido e ela acaba indo nos mesmos pontos. Infelizmente, hoje em dia as coisas são dinâmicas, então as coisas mudam, o setor operacional muda, o pessoal que, por exemplo, parte projetista, tem um conhecimento técnico enorme dos shoppings, só que os shoppings são mutantes, eles mudam muito rápido. E muitas das vezes existe um gap entre o projetista e o que o operacional entende ou operacionaliza o shopping, né? Então, ou seja, como você diminuir esse gap? Como fazer com que essas pessoas andem em conjunto, né? Isso é extremamente importante. Diante desse cenário, um dos itens mais críticos da área de prestador de serviço para operações é a parte de manutenção predial como um todo, né? Como eu disse, geralmente são grandes empresas. Hoje os grupos de shopping center fazem negociações corporativas para atuar em várias regiões do país. A maior dificuldade que eu vejo é que o nível de qualidade do serviço prestado varia muito. Então, se um prestador de serviço ele tem uma base técnica muito forte em determinado estado, em determinada região, ele consegue dar um suporte muito maior do que em outras. Só que, como o contrato é corporativo, ele acaba disseminando aquela mão de obra dele para todos os contratos, mas a forma de atendimento é diferente. E para nós, gerentes operacionais, você fica com um embate muito grande. Ou você tem que aumentar a pressão de cobrança, de organização, para tentar elevar o nível operacional, e em alguns momentos você vai chegar numa conclusão que não tem como, que você vai ter que fazer a substituição da empresa, né? E para isso, gente, o melhor mesmo são os relatórios técnicos, né? Ou seja, fazer esse acompanhamento periódico das instalações para você ver o nível que o prestador de serviço está te atendendo. Hoje, como os problemas maiores, a gente tem morosidade no atendimento de chamados, a gente tem a falta de planejamento dessas empresas. Hoje a tecnologia, os relatórios, eles têm uma gama, usam um celular com QR Code para poder taguear os equipamentos, para poder gerar, mas o nível de trabalho da informação ainda é muito ruim, né? Eu fico vendo os relatórios, às vezes, da empresa de manutenção, preventiva está sempre 100%, né? Mas aí quando você vai olhar o que você custeou no mês, você vê custo de bombas queimadas, você vê transbordo de cisterna, você vê alarmes que são silenciados na cabine de medição, você vê várias coisas que você fala, gente, espera aí, como que o cara concluiu a ordem preventiva 100%, não gerou nenhuma corretiva e eu estou tendo esses problemas? Como é que explica isso, né? Então, o nível de relatório das empresas prestadoras de serviço, principalmente da parte de manutenção, é muito ruim ainda, apesar da tecnologia, apesar da diversidade de informações que hoje a gente consegue assimilar nos softwares, né? E uma forma de melhorar isso seriam reforçar as SLAs. O nível de qualidade tem que estar bem esclarecido no contrato. Hoje eu ainda peco nesse item, né? Eu acho que eu tenho uma cobrança muito forte na base da manutenção, mas eu não tenho uma SLA esclarecida no meu contrato. É um item que eu vou buscar esse ano porque é extremamente importante. O que vale é o que está escrito, né? Infelizmente, o que vale é o que está no contrato, é o que está escrito. Então, definam as SLAs, vejam qual que é o tempo de resposta das empresas para atendimentos emergenciais, principalmente em níveis críticos. O planejamento dessas empresas, ou seja, não adianta falar que determinada coisa está ruim. Qual que é o planejamento? Quais são os orçamentos? Como que a gente vai resolver o problema? A proatividade das empresas de manutenção é muito baixa, né? Muito ruim. Eu, num passado recente, vamos colocar assim, eu escutava muito, mas isso aqui o shopping não toma nenhuma providência, não toma nenhuma providência. Então, nos últimos 3 anos, todas as intervenções que impediram técnicas foram realizadas, mas se você não acompanhar, não ficar próximo, em pouco tempo aquele equipamento vai ser depreciado novamente e o que é novo vai ficar obsoleto, não por questão do tempo, mas por questão da falta de cuidado, a falta de acompanhamento. Então, pessoal,
O recado é esse: não deixem de acompanhar a operação, a responsabilidade da operação é do gerente operacional, a empresa de manutenção vai dar o suporte? Vai responder? Vai, mas não abdiquem de acompanhar o que está acontecendo nos equipamentos, na manutenção. Eu sei que a rotina é muito dinâmica, né, e muitas das vezes não dá para acompanhar no detalhe todos os equipamentos, mas na medida do possível, auditem, acompanhem, definam as SLAs para a gente melhorar o nível de qualidade dos serviços prestados. As empresas hoje de manutenção ainda têm muito a melhorar e com cada um dos shoppings cobrando, exigindo um nível maior, a gente vai conseguir melhorar esse nível de qualidade. Pessoal,